Existe um lugar além do que você vê, além do som, além da luz, além do tempo. Um limiar invisível que separa o mundo físico de algo muito maior, muito mais antigo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer suspeitar de sua existência. Mas há aqueles que cruzaram essa fronteira e voltaram. Eles não voltaram os mesmos, eles voltaram marcados, eles voltaram sabendo. E o que eles sabem muda tudo. Se você sente que há algo além do que te ensinaram, algo que pulsa nas sombras do cotidiano, inscreva-se agora neste canal. Ative o sino, porque o que você está prestes a ouvir não será repetido em nenhum outro lugar. Isso é história ancestral. E isso é real. Desde o início dos tempos, a humanidade sabe que existe algo do outro lado. Chamaram de além, de astral, de mundo espiritual, de dimensão oculta. Cada cultura deu um nome diferente, mas todas concordam em uma coisa: há uma porta. E essa porta pode ser aberta. Não por acaso, não por vontade, mas por condições específicas. Um trauma profundo, uma doença grave, um ritual antigo, uma experiência de quase morte, ou, em casos raros, um despertar espontâneo. O que acontece quando alguém cruza? O que eles veem, o que sentem e, mais importante, o que eles trazem de volta. Nos últimos 50 anos, relatos documentados de pessoas que atravessaram o limiar invisível começaram a surgir em diversas partes do mundo. Não são fantasias, não são delírios. São testemunhos consistentes, detalhados, verificáveis. E eles compartilham padrões, símbolos, encontros, mensagens. Como se todos tivessem visitado o mesmo lugar, mas em momentos diferentes. Hoje, você vai conhecer 3 dessas histórias. 3 pessoas comuns que, por razões diferentes, cruzaram o véu entre os mundos. E o que elas trouxeram de volta não é apenas conhecimento, é um aviso. O primeiro caso aconteceu em Lyon, França, no inverno de 1987. Um homem chamado Michel Arnaud, professor de filosofia hermética na Universidade de Lyon II, começou a sentir algo estranho durante suas meditações diárias. Michel não era iniciante. Ele praticava técnicas contemplativas havia mais de 20 anos. Conhecia os textos clássicos do hermetismo, da alquimia, da cabala. Mas naquele inverno, algo mudou. Ele descreveu em seu diário pessoal que durante uma meditação particularmente profunda, sua consciência se desprendeu do corpo. Não foi um sonho, não foi uma imaginação. Ele sentiu o momento exato em que sua percepção se separou da carne. E então, pela primeira vez, ele viu. Viu o quarto onde estava sentado, mas não do ponto de vista dos olhos. Ele estava acima do próprio corpo, observando a si mesmo, imóvel, sentado em posição de lótus. A respiração continuava. O coração batia, mas ele não estava mais lá. Ele estava em outro lugar. Michel relatou que, ao seu redor, o ambiente começou a mudar. As paredes do quarto se dissolveram. O que surgiu no lugar foi algo que ele jamais conseguiu descrever com precisão. Ele falou de uma luz que não era luz, de formas que não tinham forma, de vozes que não eram sons, mas impressões diretas na mente. E no centro daquilo tudo, uma presença. Algo vasto, algo antigo, algo que o observava de volta. Ele tentou se comunicar, tentou perguntar quem era, mas não havia palavras naquele lugar. Apenas conhecimento. E o conhecimento veio como um trovão silencioso. Você foi chamado. Michel não entendeu. Chamado por quem? Para quê? Mas a presença não respondeu.
Em vez disso, mostrou. Ele viu imagens, símbolos, círculos dentro de círculos, triângulos entrelaçados, um pentagrama invertido e depois revertido. Uma espiral que se movia tanto para dentro quanto para fora ao mesmo tempo. E, finalmente, uma porta. Uma porta negra, feita de algo que parecia pedra, mas pulsava como carne viva. A presença sussurrou, ou talvez tenha sido o próprio Michel que o ouviu dentro de si. Se você atravessar, não voltará ao mesmo. Se recusar, esquecerá. Escolha. Michel escolheu atravessar. O que aconteceu depois? Ele nunca conseguiu descrever completamente. Ele falou de uma sensação de ser desmontado, átomo por átomo, e depois remontado em outra configuração. Falou de ver todas as suas vidas passadas de uma só vez, como se fossem camadas transparentes sobrepostas. Falou de encontrar entidades que não tinham rosto, mas tinham intenção. E, acima de tudo, falou de um ensinamento. Um ensinamento que não vinha em palavras, mas em compreensão, direta, instantânea. Ele aprendeu que o mundo físico é apenas uma camada, uma frequência entre infinitas, e que a consciência humana tem a capacidade de se sintonizar com outras frequências. Mas essa capacidade foi esquecida, suprimida, enterrada sob séculos de medo, dogma e controle. Quando Michel retornou ao corpo, horas haviam passado, mas para ele foram dias, semanas, talvez anos. Ele não sabia mais. O tempo não existia do outro lado da porta. Ele escreveu tudo. Encheu cadernos e cadernos com símbolos, diagramas, textos cifrados. Tentou ensinar o que aprendeu, mas descobriu que as palavras não eram suficientes. O conhecimento oculto não pode ser transmitido por linguagem comum. Ele precisa ser vivido, experimentado, despertado. Michel Arnaud morreu em 2003. Seus cadernos desapareceram. Nunca foram publicados, nunca foram encontrados. Mas aqueles que estiveram próximos a ele nos últimos anos de sua vida disseram a mesma coisa. Ele não tinha mais medo da morte. Ele sabia o que havia do outro lado. E ele estava esperando para voltar. O segundo caso aconteceu em São Paulo, Brasil, em 2011. Uma enfermeira chamada Beatriz Silva trabalhava no turno da noite em um hospital público na zona leste da cidade. Beatriz era cética. Não acreditava em espiritismo. Não frequentava terreiros, não lia livros de ocultismo. Para ela, o mundo era exatamente o que parecia: matéria, corpo, trabalho, cansaço e depois o descanso final. Mas em uma noite de março, tudo isso mudou. Beatriz estava atendendo um paciente em estado crítico. Um homem idoso, sem familiares presentes, sozinho no leito. Ele respirava com dificuldade. O monitor cardíaco emitia sons irregulares. Beatriz sabia que ele não passaria da noite. Era apenas uma questão de tempo. Ela ajustou os equipamentos, verificou os sinais vitais e se sentou ao lado da cama. Não sabia por quê. Apenas sentiu que deveria ficar. E então algo aconteceu. O homem parou de respirar. O monitor emitiu o som contínuo que todos os profissionais de saúde conhecem: morte clínica. Beatriz chamou a equipe. Começaram os procedimentos de reanimação, mas foi tarde demais. O homem estava morto. Beatriz olhou para o corpo e então, pela primeira vez na vida, ela viu algo que não deveria ser possível. Uma forma saindo do corpo. Uma silhueta luminosa, translúcida, que se erguia do peito do homem e ficava ali, suspensa, observando a própria carne inerte. Beatriz piscou. Tentou se convencer de que era cansaço, mas a forma continuava lá. E então, a forma olhou para ela, diretamente para ela, e sorriu.
Beatriz sentiu algo tocar sua mente. Não foi uma voz, não foram palavras. Foi uma impressão, uma mensagem direta. Não tenha medo, você também vai cruzar, mas não agora. Quando chegar a hora, lembre-se disso. E então, a forma desapareceu, como fumaça dissolvida pelo vento. Beatriz ficou paralisada. A equipe médica terminou os procedimentos. O corpo foi coberto. O plantão continuou. Mas Beatriz não conseguiu esquecer o que viu. E nos dias seguintes, algo mais começou a acontecer. Ela começou a ver outras formas. Não apenas de pacientes mortos, mas de entidades que pareciam habitar o hospital. Sombras que se moviam pelos corredores, figuras que observavam dos cantos, presenças que ela sentia mesmo quando não via. Assustada, Beatriz procurou ajuda. Consultou médiuns, sacerdotes, terapeutas e todos disseram a mesma coisa. Ela havia despertado. O seu terceiro olho, sua visão espiritual, havia sido aberta. E agora não havia como fechar. Beatriz passou por um período de terror. Não sabia diferenciar o que era real do que era visão. Mas com o tempo, ela aprendeu. Aprendeu a distinguir. Aprendeu a se proteger. Aprendeu a usar o que via. Hoje, Beatriz não trabalha mais no hospital. Ela atua como guia espiritual, auxiliando pessoas em processos de transição, de luto, de despertar. Ela diz que o lado invisível sempre esteve lá, apenas esperando que alguém olhasse. O terceiro caso aconteceu em Kyoto, Japão, em 2018. Um monge zen budista chamado Takeshi Yamamoto estava em retiro de meditação silenciosa em um templo nas montanhas de Arashiyama. Takeshi havia dedicado toda a sua vida à prática espiritual. Desde os 17 anos, ele vivia no templo, seguindo os ensinamentos do Zen, buscando a iluminação através do silêncio, da respiração, da dissolução do ego. Mas naquele retiro, algo diferente aconteceu. Takeshi descreveu que após dias de meditação ininterrupta, sua mente começou a se dissolver. Não de forma metafórica. Ele sentiu, literalmente, que seus pensamentos pararam. Sua identidade desapareceu. Não havia mais Takeshi. Havia apenas consciência pura, observação sem observador. E então, ele cruzou. Takeshi disse que foi como atravessar um véu de névoa. Do outro lado, havia um vazio. Mas não um vazio frio ou assustador. Era um vazio vivo, pulsante, infinito. E naquele vazio havia tudo. Todas as possibilidades, todas as vidas, todos os mundos, tudo ao mesmo tempo. Ele viu que os antigos mestres chamavam de natureza búdica, a essência primordial de toda a existência. E ele compreendeu, de forma absoluta, que não há separação. Não há eu e outro, não há aqui e lá. Tudo é uma única consciência, experimentando a si mesma através de infinitas formas. Mas Takeshi também viu algo que o perturbou profundamente. Ele viu que a humanidade está adormecida, presa numa ilusão de separação, de medo, de controle. E que essa ilusão foi criada deliberadamente, não por deuses, não por demônios, mas por forças que se alimentam do medo humano. Entidades que existem na fronteira entre o visível e o invisível e que se nutrem da ignorância coletiva. Takeshi retornou ao corpo com uma missão: despertar aqueles que estão prontos. Ele começou a ensinar de forma diferente, não mais através de sutras tradicionais, mas através de práticas diretas, intensas, que levam o praticante ao limiar. E ele sempre avisa: quando você cruzar, não será mais o mesmo. Você verá o que sempre esteve lá e não poderá mais fingir que não viu. Esses três casos, separados por continentes, décadas e culturas, compartilham algo profundo.
Todos eles descrevem a mesma experiência: a dissolução da percepção comum, a travessia de um limiar invisível e o retorno com conhecimento que não pode ser aprendido, apenas vivido. E todos eles falam da mesma verdade: o mundo que você vê não é único. Há camadas, frequências, dimensões que coexistem com a realidade física, e a consciência humana tem a capacidade de acessá-las. Mas por que isso não é ensinado? Por que esse conhecimento foi suprimido ao longo dos séculos? Michel, Beatriz e Takeshi chegaram à mesma conclusão. Porque o despertar representa uma ameaça, não ao divino, não ao sagrado, mas aos sistemas de controle que dependem de uma humanidade adormecida. Quando você desperta, você não precisa mais de intermediários. Não precisa de instituições para te dizer o que é real. Você sabe. E esse saber transforma tudo. Você pode estar se perguntando: como alguém cruza o limiar invisível? Existe uma técnica? Um ritual? Uma chave? A resposta é: depende. Para alguns, como Michel, acontece através de práticas meditativas profundas. Para outros, como Beatriz, acontece espontaneamente, através de um choque emocional ou de uma abertura inesperada da percepção. Para Takeshi, foi o resultado de anos de disciplina espiritual. Mas há algo em comum. Todos passaram por um momento de dissolução do ego, um momento em que a identidade pessoal se fragmentou e a consciência pura emergiu. É nesse momento que o véu se rasga. É nesse momento que você vê. E o que você vê depende de quem você é. Depende do seu nível de preparação. Depende da sua intenção. Porque o lado invisível não é neutro. Ele responde à consciência que o acessa. Se você chega com medo, encontra medo. Se chega com curiosidade, encontra conhecimento. Se chega com intenção pura, encontra verdade. Mas há algo que todos os três deixaram claro: atravessar o limiar tem um preço. Você não volta ao mesmo. Sua percepção da realidade muda para sempre. Você vê coisas que os outros não veem, sente coisas que os outros não sentem. E isso pode ser isolador, pode ser aterrorizante, pode ser transformador. Michel perdeu a capacidade de viver de forma normal. Beatriz perdeu o conforto da ignorância. Takeshi perdeu a ilusão de separação. E nenhum deles se arrepende. Porque do outro lado do medo, há liberdade. Do outro lado da ignorância, há verdade. E do outro lado da ilusão, há o real. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para cruzar? Você está disposto a dissolver o que pensa que é, para descobrir o que realmente é? Você tem coragem de olhar para o invisível e aceitar que ele sempre esteve olhando de volta? Se a resposta for sim, então continue buscando. Continue estudando. Continue meditando. Continue questionando. Porque o limiar não é um lugar distante. Ele está dentro de você. Sempre esteve. E quando você estiver pronto, ele se abrirá. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se neste canal. Ative o sino. Compartilhe com aqueles que você sente que estão prontos. Porque o despertar não acontece sozinho. Ele acontece em rede, em ressonância, em comunhão. Este é História Ancestral. E o invisível está mais próximo do que você imagina. Até o próximo despertar.